informação às 15 com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Em destaque, o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 7.497 novos casos e bate o novo recorde de óbitos. Registra hoje mais 59 mortos. Oliveira do Hospital registra 6 novos casos de Covid-19, 6 alunos da Estegó e o jovem da Bobadela já estão curados. O município de Ceia conta com 57 casos ativos. Na área da ULS da Guarda há 810 ativos. Ainda pela região, mas de Viseu, Tondela registra 110 casos ativos, Nelas com 53 e Mangualde conta com 60. Destacamos também no dia de hoje o arranque da época da Associação de Futebol de Coimbra. Destacamos a Associação Desportiva de Lagares da Beira. Tivemos a entrevista com Pedro André, o treinador da equipa sénior desta Associação Desportiva de Lagares da Beira, a adiantar que o objetivo é garantir a manutenção o mais depressa possível. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Portugal bateu esta quarta-feira, dia 4, novo máximo de óbitos, ao contabilizar mais 59 vítimas mortais. Já o número de casos sofreu um ajuste, tendo sido reportados nas últimas 24 horas mais 3.927 infecções, sendo que no boletim da Direção-Geral da Saúde são mencionados 7.497. Isto deve-se ao somatório de 3.570 casos decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região norte, desde o dia 30 de outubro, tal como explicou há instantes na conferência de imprensa António Lacerda Salles. Hoje, esse retrato não espelha a realidade só das últimas 24 horas, uma vez que um laboratório do norte do país não conseguiu fazer a notificação desde o dia 30, tendo feito a acumulação das notificações ontem num somatório de mais de 3.500 casos. Apesar do atraso no reporte, estes casos foram naturalmente seguidos, quer ao nível clínico, quer pelas equipas de saúde pública. A importância do reporte é crucial e o Ministério da Saúde está a tomar medidas para que estas situações não aconteçam. No entanto, é da nossa responsabilidade assumir os números com a verdade e com a transparência de sempre. Lacerda Salles, secretário de Estado adjunto e também da Saúde, a explicar este ajuste nos números. Vem então de um atraso no laboratório da região norte que deixou de registar no dia 30 de outubro. Em comparação com a véspera, confirma-se então aumento de 5,02 nos casos diários e de 2,24 no número de óbitos. Quanto a dados totais contabilizados desde o início da pandemia, Portugal registra 2.357 óbitos e 156.940 casos confirmados. Quanto a internamentos, os números descem pela primeira vez em dias. Há menos 12 pessoas internadas em enfermaria, menos 2.300, são então 2.337 no total, mas aumentaram 5 em unidades de cuidados intensivos. No total, 325 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos, mas nem tudo são más notícias. O boletim da DGS reporta também que nas últimas horas recuperaram da Covid-19 mais 2.357 pessoas, sendo o total de 88.946 casos recuperados.
E a esta altura também atualizamos os números no concelho de Oliveira do Hospital, que conta agora com 6 novos casos positivos de Covid-19, mas também mais 7 recuperações de infecção. Atualmente há 18 casos ativos. Os números foram confirmados esta manhã à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e também pela delegada de Saúde Pública do concelho, Guilmar Sarmento. 3 novos casos são familiares da funcionária administrativa do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, residentes na Carvalha, na União de Freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira. Também 2 alunos da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, que anteriormente testaram negativo, tiveram agora resultado positivo. Um jovem da freguesia de Nogueira do Cravo, com ligações à equipa de futebol de Gouveia, também está infectado. Refira-se que também o aluno da escola secundária com residência em Lagás da Beira está ligado à equipa de futebol de Gouveia, onde se já verificaram casos de infecção por Covid-19. Também salientar que estão curados 6 alunos deste GO e também o jovem da Bobadela, estudante em Coimbra. Para além dos 6 novos casos, mantêm-se positivos 2 utentes do lar da Fundação Aurélia Mar Diniz, 5 alunos deste GO, a família de Lagás da Beira, que inclui o aluno da escola secundária, a funcionária administrativa do agrupamento de escolas e o cidadão empresário na União de Freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços. A esta altura aguardam-se resultados dos testes realizados a contactos dos casos ativos, nomeadamente alunos próximos do estudante da secundária e que se encontram em isolamento. Também de referir que no concelho de Oliveira do Hospital 71 pessoas estão sob vigilância ativa. E a Câmara Municipal de Ceia informou através da sua página de Facebook que há registro de 57 casos ativos no concelho. Ontem de manhã, o presidente Carlos Filipe Camelo tinha adiantado à Rádio Boa Nova que havia cerca de 50 casos ativos. A autarquia informa que o aumento do número de casos ativos de Covid-19 no concelho de Ceia de 15 para 57 entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro prende-se com o surto na Associação de Beneficência do Sabugueiro, que atingiu 21 utentes e 6 trabalhadores afetos à estrutura residencial para idosos daquela IPSS. Tal como a autarca senense tinha avançado à Rádio Boa Nova, o município reitera que os casos têm vindo a multiplicar-se em diversas localidades do concelho, com destaque para um foco de infecção no Centro Paroquial de Ceia, que determinou na terça-feira o encerramento da creche e jardim de infância. A Câmara Municipal assegura que está a acompanhar de forma permanente todas as situações dos processos de testagem aos procedimentos básicos de controlo de infecção, em estreita articulação com as instituições e autoridades de saúde. Na área de abrangência da Unidade Local de Saúde da Guarda, de acordo com o mais recente relatório divulgado pela estrutura, há nesta altura 810 casos ativos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o Distrito da Guarda registra 1.469 casos acumulados, 625 recuperados e 34 óbitos. No que respeita à incidência da pandemia por concelho, Almeida conta com 11 casos ativos, Celurico da Beira com 6 e 2 mortes, Figueira de Castelo Rodrigo conta com 12 casos ativos, Fornos de Algodres com 22, Gouveia com 11 e 6 mortes, no concelho da Guarda com 492 casos ativos e 8 mortos, Manteigas com 22 casos ativos, Meda conta agora com 12 casos ativos, Pinhel com 66, Sabugal com 17, Ceia soma então 57 e uma morte. Já Trancoso conta com 61 casos, Vila Nova de Foscoa registram-se 21 casos ativos.
E os números dos casos confirmados de Covid-19 continuam também a aumentar na região de Viseu, que nas últimas 24 horas registrou mais 27 casos. Tondela, Mangualde, Sernancelho, Lamego e Castro Daire foram os concelhos que registaram o maior número de casos nas últimas horas. Na tarde de terça-feira, o município de Tondela confirmou mais 8 casos de infecção, incluindo uma nova infecção no Lar do Sameiro, na Vila do Caramulo. Só no Lar do Sameiro existem registros de mais de 3 dezenas de infectados. Tondela registra a esta altura 156 casos acumulados, sendo que 44 já recuperaram da doença e 2 faleceram. Em Nelas não houve registro de novos casos nas últimas horas, contando com 99 casos acumulados, dos quais 53 encontram-se ativos e 44 recuperados. Há também a lamentar 2 óbitos. Por sua vez, o Concelho de Mangualde conta com 3 novos casos. Neste momento, 60 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. Do total de 171 casos acumulados, 101 pessoas já recuperaram da doença e 10 perderam a vida. Ao todo, a região de Viseu tem registrado os 2.775 casos confirmados desde o início da pandemia, assim como 67 mortos e 1.300 recuperados. E nesta edição informativa destacamos o arranque da época para a Associação Desportiva de Lagares da Beira, que arranca com trabalho já no próximo domingo, mas são trabalhos referentes à segunda jornada, uma vez que a primeira aconteceria então no passado fim de semana, mas foi adiada devido às restrições do governo para travar a pandemia da Covid-19. Em entrevista à Rádio Boa Nova, Pedro André, treinador da equipa sénior da Associação Desportiva de Lagares da Beira, adiantou que não é fácil de todo estes constantes adiamentos por parte da Associação Desportiva, aliás, a Associação de Futebol de Coimbra, o que não é fácil para a equipa técnica nem para os jogadores. Não é fácil, não de todo, porque os constantes adiamentos, aliás, têm-nos prejudicado imenso, porque eu sinto da parte dos jogadores que estão ansiosos para que comece. Pronto, claro que em primeiro lugar está a saúde pública e respeitamos todas essas situações e todos esses adiamentos. Mas acho que no meio disto tudo deveria haver aqui uma posição mais firme por parte da associação e tomar uma decisão mais firme no sentido de os clubes não andarem aqui à deriva, que sinceramente é o que eu me tenho vindo a perceber, e falando até com outros colegas treinadores, não há essa posição firme da associação que devia existir, porque no fundo eles são o órgão máximo. A Rádio Boa Nova, Pedro André referiu também que o objetivo desta época passa pela manutenção o mais rapidamente possível e tentar fazer um bom campeonato e alcançar o máximo de vitórias. Garantiu que a equipa vai entrar em campo a cada domingo com o objetivo de alcançar os 3 pontos. Questionado pelo desejo de subir de divisão, o treinador diz que este não é o objetivo e quem estiver convencido dessa ideia por parte do Lagares da Beira está errado. O objetivo passa por a manutenção o mais rapidamente possível, tentar fazer um bom campeonato, tentar alcançar o máximo de vitórias, que é para isso que a gente entra em campo domingo a domingo. E não vou dizer que não vamos querer ganhar os jogos todos, vamos querer ganhá-los todos, claro, mas sabemos que não vai ser possível, porque do outro lado vai estar uma equipa que também vai querer ganhar, que vai discutir o jogo, mas da minha equipa e da nossa associação, o que eu posso garantir é que vamos entrar a cada domingo com a ambição de querer ganhar todos os jogos e lutar até ao último minuto, até que seja possível. E não há o desejo de subir divisão?
Não há e quem estiver convencido dessa ideia por parte da Associação Desportiva de Lagares da Beira está errada quanto a isso. Criámos um plantel à imagem da nossa associação, à minha imagem, não é? À imagem da minha equipa técnica, dentro das possibilidades do clube, nem de longe nem de perto irá ser o nosso principal objetivo. Mas volto a dizer, isso não nos tira a crença de querer ganhar todos os domingos e o máximo de jogos possíveis. Já sobre o plantel, Pedro André referiu que nesta época contam com muitas caras novas e que no desenrolar do campeonato vai ditar se foram boas escolhas estes novos jogadores. E nós temos muitas caras novas, ficou muito pouca gente do ano passado, que a gente não quisesse cá as pessoas, não? Cada um acabou por escolher o seu caminho e no fundo foi à sua vida, nós percebemos. Fomos buscar algumas peças importantes também, alguns jogadores jovens com a ambição de querer triunfar e de querer perseguir os seus sonhos e querer alcançar outros campeonatos. E agora é esperar que comece o campeonato e que o desenvolver das coisas e o desenrolar do campeonato vá ditar se foram boas escolhas, se não foram. Temos um plantel muito rápido, com jogadores muito rápidos na frente, com muita capacidade, com muita qualidade, que precisam de jogar e precisam de domingo a domingo ir evoluindo, ir trabalhando a cada treino para tentar augurar algo mais e tentar chegar a outros campeonatos, a outras equipas, e para muitos é o desejo de muitos aqui. Declarações de Pedro André, o técnico da Associação Desportiva de Lagares da Beira, a fazer então uma antevisão a este campeonato, de referir então que o Lagares da Beira vai defrontar o União Futebol Clube no próximo domingo, vai jogar então fora. Referir também que estes foram apenas alguns excertos de uma entrevista mais alargada que poderá ouvir na íntegra a partir das 17 horas aqui na Boa Nova e que daqui a pouco estará já disponível também em formato vídeo no nosso site radioboanova.pt. 15h17 e terminamos por aqui esta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias em radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Em destaque então, Portugal, que registra 7.497 novos casos. Este ajuste, de acordo com o Secretário de Estado da Saúde, deve-se a um atraso de um laboratório na região norte e por isso soma agora estes casos em atraso. Portugal a registrar o novo recorde de mortes hoje, com o registro de 59 óbitos. Para Oliveira do Hospital, então, o registro de 6 novos casos de Covid-19. Também de salientar que 6 alunos deste Goio Jovem da Bobadela, estudante em Coimbra, já estão curados. Obrigada pela sua preferência. A informação de âmbito nacional volta a ser atualizada às 16 e às 17, com simultâneo de notícias com a Rádio Renascença. Às 18 horas teremos mais notícias de âmbito local e regional. Fique desse lado. Até já. Boa Nova. Informação às 15 com Beatriz Cruz.